Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa e bela madrugada para todos vocês. Aqui quem vos fala é seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça e eu tenho uma mensagem, uma palavra para nós. A ceia, ela é santa. É o que se pregam, o que se dizem por aí. A ceia, ela é santa. Porque as pessoas vão para esses local que se chamam de igreja. Esses barracão chamados de igreja. Mas sabemos nós que Deus nunca habitou nesses lugares. Porque a verdadeira igreja são vida. E eles afirmam, mas eu provo dentro deste livro, aqui, está nas minhas mãos, que Deus nunca habitou neste lugar. Como pode ser a casa de Deus, se Deus não habitou nem mesmo no templo que construiu Salomão? Ele fez um templo tão bonito e foi ordenado, Deus ordenou, Deus falou, Davi, você não vai construir, mas seu filho sim. Mas Deus não habitou. Porque lá em Atos 17, 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas olhamos para 7, 47 e 48 de Atos, ali diz que Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Deus não habitou nem mesmo no tabernáculo de Moisés. Moisés foi ordenado por Deus, faça um tabernáculo. E deu as medidas para Moisés, as cores, a forma que Deus queria o tabernáculo. Mas Deus nunca esteve dentro desse tabernáculo. Deus se colocava na porta. Ele descia sobre uma nuvem. Moisés saía para o lado de fora. O povo ficava distante. E Deus falava com Moisés e uma neblina cobriu o rosto de Deus, para que Moisés não podia ver a face do nosso, aleluia, Todo-Poderoso. Então, meu irmão, se Deus não habitou nenhum desses lugares, onde então, meu irmão Nilson, Deus habitou? Deus habitou no monte, onde ele falou com Moisés, e não uma só vez, mais vezes. O povo via o monte fumegando, relâmpago, trovão, e o povo olhava, e ele sabia que Deus estava, e Moisés subia, ia até a presença de Deus no monte. Lá Deus esteve. Deus esteve na caverna onde estava Elias. O que faz aí Elias? O que faz? Veio na porta da caverna onde Elias estava. Mas nós encontramos Deus com Abraão. Deus se colocou diante de Abraão, lá no capítulo 18. Ali de Gênesis, no versículo 14, quando Sara riu, quando Deus disse, Abraão, tu terás um filho, e Sara riu, e Deus disse, por que Sara está rindo? Há alguma coisa difícil para mim? Ele disse no versículo 14 do capítulo 18 de Gênesis. Alguma coisa difícil para mim? Ele diz, então, não adianta hoje esses homens abrir esse local e chamar de casa de Deus. Esta é a casa de Deus. Venha para cá, que aqui Deus está. Aqui você vai encontrar com Deus. Isso é uma mentira. Isso desmente. Talvez alguém pode dizer assim, irmão Nilson, mas a sua maneira de falar eu não gosto. Porque você fala de um jeito assim, como se fosse o dono da verdade. Não, a verdade está aqui, ó. Eu vou por isso aqui. Eu não desvio do que está aqui dentro. Eu vou dentro desta verdade. Se eu não acreditar nessa verdade, eu deixo de pregar. Porque no sistema eu estava debaixo de uma hierarquia. Eu não podia falar o que eu queria. E o pastor dizia assim, nós temos que falar uma língua só, uma linguagem só. Nós temos que trabalhar no mesmo sistema. Por quê? Porque é um método que existe ali dentro. Você sabe que todas elas têm um método diferente uma da outra. Mas hoje eu tenho o meu canal. E neste canal eu posso falar
A verdade aqui está dentro. Eu não posso, muitas vezes, ir contra uma coisa que eu não tenho conhecimento, eu não sei. Eu posso falar que há corrupção dentro da política. Por que eu posso falar? Porque a televisão, os rádios, os jornais, as revistas estão publicando. Mas eu não posso dizer que fulano é. Eu estou dizendo dentro da política, dentro do mundo. Não só no Brasil, em todo o mundo. Há essas coisas. Mas isso para mim pouco me importa. Eu estou aqui dentro deste livro. Então vamos lá. Por que ceia é santa? Nos originais, se você procurar, você não encontra essa palavra santa, ceia. Por quê? Porque ceia é jantar. Não existe santa janta. Não existe santa igreja. Não existe santo homem, santa mulher, santa Bíblia, porque esta Bíblia não é santa. O que está aqui dentro não é, porque muitas vezes eu mesmo falei que a Bíblia é, mas não é, ela contém. Porque santo é a palavra, santo é Deus, e a sua palavra, ela é santa. Então, a palavra de Deus, ela é espírito. Espírito não está preso a letra, a papel, a qualquer tipo de documento, não está preso a uma fita cassete, uma fita de vídeo, um CD, um LP, não está preso a essas coisas. A palavra de Deus ela é espírito. E a palavra de Deus não torna para trás. Então não adianta alguém dizer, não, irmão Nilson, mas Deus não habitava em templo feito por mão de homem naquele tempo. Mas hoje Deus habita, porque eu tenho visto. Isso é uma mentira. Deus não, jamais. O que Deus falou, a sua palavra permanece para sempre. Então, meu irmão, o que quer dizer ceia? Ceia é um jantar que havia em Israel. Então, quem é que fez essa salada? Nós temos que participar da Santa Ceia, que é a primeira coisa, quando você entra dentro desse local chamado igreja, eles dizem para você tem que passar pelo batismo. Nós não temos nada a ver com o batismo, nós não somos judeus. E isso estava na responsabilidade de João Batista. Você tem que dar o dízimo. Outra mentira, porque quem pode tomar o dízimo do povo de Israel eram os levitas, sacerdotes levitas. Existe algum levitas por aí? Quem são esses homens que andam pegando dízimo? E o que é o dízimo? O dízimo é alimento, comida. Esses são os ensinamentos. Você tem que trazer uma oferta. Todas as vezes que você vir à casa de Deus, não vem de mão vazia. Vem com uma oferta. E não uma oferta miúda, pequena. Uma grande oferta, é o que esses camaradas falam. Mas a palavra oferta vem de oferenda. Quando o povo de Israel ia visitar um profeta, um sacerdote, um rei, um juiz, ele levava alguma coisa para não chegar de mão vazia. Mas nós não temos esses costumes. E não tampouco a igreja de Cristo que somos nós. Porque lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14, não é para nós a lei. O que está dentro desse livro está tudo cumprido. Acabou. O último escrito foi há quase 2000 anos atrás. E ela se encerrou. Então pare com essas coisas. Santa Ceia. Hoje é um dia especial. Você coloca a melhor roupa. Vem, chega mais cedo. Consagra. Passa a semana inteira se consagrando. Se você puder nem ter contato físico com a sua esposa, a esposa é marido, e você invita isso, você passa assim, porque é uma semana. Irmão, isso é tudo tolice. Você sabe o que é tolice? Burrice e tolice. Junta as duas coisas. É o que vem dentro desses costumes. E nós estamos aqui para te ajudar. Como Jesus veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir. Ele veio cumprir. E quando ele veio cumprir, as demais autoridades não aceitaram. Eles sabiam, mas eles não aceitavam.
eles eram tão religiosos que eles chegaram a ponto de matar o Filho de Deus. Então não adianta você dizer, eu sou um homem conhecedor desta palavra, eu tenho teologia, eu sou tal, eu sou bacharel em teologia. Eu também tenho, mas isso para mim é lixo. Fiz como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Comparou tudo aquilo como o quê? Como esterco. E o meu pastor dizia assim, mas o esterco serve para estercar, para adubar uma planta. Então Paulo não desprezou totalmente, mas você não encontra dentro desse livro Paulo falando alguma coisa a respeito do estudo que ele fez com Gamaliel, que era o maior, como se diz, daquela época, maior professor. Paulo disse lá em Gálatas 1 e 12, eu não recebi e nem aprendi de homem algum, recebi diretamente do alto, lá do céu. Então não tem que dizer, Paulo aprendeu com Pedro. Não. Eu aprendi com os demais. Mas quando eu encontrei com a graça, eu aprendi, estou aprendendo. Hoje, o que eu pensava que eu sabia, como disse aquela música, eu pensei que eu sabia de tudo, que eu entendia de tudo, mas não sei de você, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Então, eu achei que eu sabia, mas não sabia nada. Então, hoje eu estou aprendendo, estou ouvindo, vendo os meus irmãos da graça, estou aqui dentro desse livro, examino essas palavras e vejo que essas palavras não têm nada a ver com o que ensina esses movimentos. Eu cheguei perto de um irmão e falei assim, e esse irmão é um presbítero. Falei assim, dentro deste livro, segundo a teologia, tem 33.173 versículos. Eu falei assim, me diz, qual o versículo? Porque a chamada igreja, esse sistema religioso, eu falei para ele, não prega 10%, não prega 5% do que está aqui dentro, não prega 1%, não prega nada. 100% é tudo blá blá blá. Não, velho, então me prova. Ele bateu para lá, bateu para cá. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu te dou uma semana de prazo. Você examina a Bíblia e eu volto. Voltei uma semana. E dizia aí, qual o versículo que esse movimento chamado Igreja de Deus enquadra dentro desse livro? Eu falei, eu não encontrei. Eu falei, não existe. Isso são fachada. Usa isso de fachada. Porque este livro foi escrito para os judeus. E Jesus veio para os judeus, morreu para os judeus, voltou para os judeus. Nós pegamos, como diz aquela palavra de Jesus, aquela mulher, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então aquela mulher deu uma palavra tão maravilhosa, que Jesus ficou tão maravilhado com aquela palavra, que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, que ele diz, vai mulher, porque grande é a tua fé, vai que a sua filha está curada. O que eu quero dizer isso? Nós não comemos da migalha que cai da mesa do povo de Israel, porque Israel não existe, acabou Israel. Israel acabou no ano 70, foram mortos, presos e dispersados. Em 1948, a ONU espremeu ali, para lá, para cá, e colocou aquele povo ali dentro. Mas para Deus, hoje nós somos um povo só. Nós somos o verdadeiro israelita. Mas voltando para aquilo que eu quero dizer, ceia. Quem colocou isso? Foi João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia em 1685? Não. Foi as editoras, as gráficas, que fizeram isso daí, colocaram Santa Ceia. Então não existe, porque ceia é jantar. Então a Páscoa. E quando o apóstolo Paulo fala que todos eles vão no mesmo capítulo e versículo 11 e 23, por que eles não começam antes? Que Paulo está reprovando. Paulo está chamando aquilo de heresia. Eu não vos aprovo o que vocês estão fazendo. Porque aquela festa era uma festa anual,
que acontecia. E aquele povo se embriagava e comia, e os que chegavam depois não achavam comida. Paulo chegou e viu aquela desordem, então ele escreve aquela carta para repreender a igreja de Corinto. E esse povo, que são cegos, que não entende, eles pegam essa carta 23 do capítulo 11 de Corinto e traz para o meio deles, dizendo: irmão, se você está em pecado, você não é digno de comer e beber do sangue e do corpo de Cristo. Porque todo aquele que comer e beber indignamente é indigno e ele se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. Tá vendo, irmão? Se você está em pecado, você não pode tocar na bandeja. Na igreja que eu estava dizendo, nem perto você não chega da bandeja, com pão, com suco. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Que o gentio não era digno de participar da Páscoa. Porque lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 42 e 43, só os judeus poderiam participar uma vez por ano desta festa. Esta festa Páscoa foi a festa que Jesus fez dentro de uma casa com as portas fechadas. Ele ali simbolizou. Primeiro é jantar. Então, por isso, você hoje vê as igrejas dizendo: vem cear, o mestre chama, vem cear. Por que ele não diz vem jantar, o mestre chama, vem jantar? Seria a palavra correta. Porque Jesus primeiro jantou, olha lá no 22 de Lucas, 26 de Mateus, 14 de Marcos. Jesus jantou primeiro com ele. Depois que Jesus jantou, Jesus simbolizou, fez o símbolo da Páscoa, simbolizando um pedaço de pão com suco, não, com vinho. É o que Jesus fez. E então hoje nós vemos esta confusão, esta tal de Santa Ceia. Então, eles ensinam isso para vocês? Eles, as escolas dominicais, ensinam isso para vocês? Não. Só diz que você tem que santificar. Não, você não pode. Para mim terminar, eu quero dizer aqui, um certo irmão da graça perguntou para um pastorzão aí: por que vocês dão a ceia? Nós damos a ceia porque é o dia que nós mais arrecada e mais vê gente dentro da igreja. Tem irmão que passa um mês sem estar na igreja, mas no dia da Santa Ceia ele está lá, muito bem vestido, trajado, tal. É o dia que a gente fica cada vez com saudade de alguns irmãos e lá está todos eles. Mas nós sabemos que ceia não existe. Isso é coisa da religião. Mas não existe ceia. Mas nós só fazemos isso porque nós queremos que os irmãos estejam todos conosco e é o dia que dá mais arrecadação na igreja. Está aí, pronto, dá a resposta. Então não adianta. Então este povo que estão por aí, que são chamados, os grandes pastores, os grandes teólogos, eles sabem que nós da graça estamos certos. Mas eles continuam como os judeus, os fariseus, os saduceus, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles preferiam ficar na sua posição dentro da sinagoga para não ser expulso do seu posto que ele tinha ali dentro. E hoje é a mesma coisa, há muitos presbíteros, diáconos e evangelistas, pastores que estão ali dentro desses movimentos e eles não saem porque há promessa: vou te dar uma igreja, vou te dar uma grande congregação, vou te dar um salário, você vai ocupar o meu lugar e tal. Por causa dessas promessas, eles não estão se preocupando para onde eles vão. Eles não querem saber para onde eles vão depois que eles morrer, pouco importa. Eles querem aproveitar o máximo que eles puderem aqui nessa terra, porque o reino deles está aqui. O reino deles é um reino material. Eles estão seguros nessas coisas material, enquanto Abraão diz: sou um peregrino na terra. Então, Abraão reconheceu que a sua vida aqui tinha um tempo e logo ele voltava para o lugar. Assim somos nós. Se o Espírito que está em nós é de Deus, ele volta para Deus. Romanos 8 e 9. Mas se o Espírito que está não é de Deus, então
deixamos de existir. Acabou. Então, por isso que Jesus diz que muitos são chamados. Está abarrotado esses movimentos religiosos por aí. Mas Jesus diz pouco. São os que são escolhidos. Porque nós já somos escolhidos antes que o mundo veio a existir. Nós já fomos escolhidos por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ceia, se até hoje você não sabia, você passa a ser. Que ceia é janta. A Páscoa é dos judeus. Nós não temos batismo, não temos dízimo, não temos ceia, não temos reuniões de orações, nós não temos essas coisas, que tudo isso é legalismo. Fique com esta palavra. Que a graça de Deus resplandece sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Bye, 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 bye.